Essa é uma história interessante. Na verdade, eu brinco que existem momentos distintos. Primeiro, o interesse pela Universidade de Coimbra. Isso já começou nos tempos de liceu, não é? Durante as aulas de literatura portuguesa. Mas lembro de, em 2006, vir à Universidade de Coimbra e ficar completamente extasiada, não é? Com a questão da Almeida Garrés estava cá. Ele pisou esse chão. Era uma coisa que ficava mesmo impregnada naquela rapariga ainda, completamente apaixonada pela literatura portuguesa. Logo em seguida, 2010, 2011, entrei no doutoramento em gestão, ciência aplicada à decisão, então já venho numa outra condição, venho na condição de estudante. E em 2011 aparece uma oportunidade única, ou seja, abrem uma bolsa de ciência e tecnologia, uma bolsa. Eu estava tranquila, com um emprego estável, numa das empresas do Biocante, e o fascínio da Universidade de Coimbra era tal que eu não resisti e candidatei-me àquela bolsa. E tive a felicidade de ser escolhida e comecei o meu percurso em 2011 como bolseira de Ciência e Tecnologia. Percurso esse que fiquei até 2019, quando então eu já tinha feito o concurso e fui aprovada e entrei para o corpo técnico da Universidade de Coimbra. Eu tenho uma sorte muito grande, pá. Eu tenho mesmo uma sorte muito grande, porque primeiro eu tive a possibilidade de ir para um ponto nefrálgico da Universidade de Coimbra, que era a divisão de inovação. Então, era onde a criatividade, era onde, digamos, o futuro era criado dentro da Universidade de Coimbra. E nesse ambiente de constante estímulo, não é? Eu pude participar desde a criação de eventos, de iniciativas, de projetos vocacionados ao empreendedorismo, como o estímulo, por exemplo, do desenvolvimento de startups, de spin-offs associadas à tecnologia que era desenvolvida na própria universidade e mais, uma parte que é muito importante, o estímulo dos nossos estudantes e investigadores para que passassem a investigar, para que passassem a investir em tecnologias que pudessem ir para o mercado, não só aquelas que ficassem em laboratório. Nada contra, a investigação de base é importantíssima, mas também é importante aquele clique que faz sair do laboratório, né, e ir para o mercado. Na parte mesmo da comunicação, eu sempre fui muito mais vocacionada para aquela questão do marketing político, da comunicação política, ou seja, eu já tinha aquela veia um bocadinho mais pública, não era tanto aquela questão do privado, não é? Quando eu comecei a atuar nessa área, eu percebi que eu precisava de algumas skills, de algumas competências que eu não tinha, na questão mesmo do entendimento do órgão público, desse povo, porque o serviço público exige essa capacidade de adaptação. E eu percebi que o passo seguinte, entre a licenciatura e o mestrado, eu também fiz um MBA, não é? Em gestão estratégica da informação e do conhecimento, e nesse sentido eu percebi que eu precisava de dados, de indicadores, para que aquela comunicação que era dirigida ao setor público ganhasse consistência, que eu pudesse mostrar resultados. E foi por isso que eu fui para o mestrado mesmo nessa área da administração e gestão pública. Como eu disse, foi uma alteração de 540 graus, como eu costumo brincar. Por quê? Porque, na verdade, saí de uma área que é extremamente prática, que é realmente estar em campo, não é? Estar a fazer acontecer, e vir para uma área muito estratégica, não é? Nós estamos a falar de dois órgãos importantíssimos da Universidade de Coimbra, só para contextualizar, o Senado, que é um órgão de natureza consultiva, que coadjuva o reitor e também o Conselho Geral, se assim for pedido, formado pelo reitor, pelos diretores das unidades orgânicas, por dois representantes do corpo técnico, e cada unidade orgânica também tem um representante entre os estudantes no Senado. Ou seja, é muito amplo, não é? E é um órgão de consulta, ou seja, ele está lá disponível, né, para ser ouvido. Em contrapartida, nós temos o Conselho Geral, que é diferente, é um órgão de governo, não é? É um órgão de estratégia, é um órgão que, entre as suas competências, por exemplo, está a escolha do reitor, está alterações estatutárias, ou seja, são coisas extremamente complexas e que exigem toda uma perspectiva, estudo, muito diálogo, ou seja, são situações completamente distintas. Como eu disse logo no início dessa conversa, eu me sinto privilegiada, porque consigo, nesse momento, ter uma visão holística da Universidade de Coimbra. Consigo ver, por exemplo, quando eu pego um plano estratégico de ação da universidade, consigo ver a monitorização desse plano, consigo ver as ações sendo realizadas e o impacto que isso gera,
tanto dentro da própria instituição, como na comunidade, na sociedade, que eu acho que é um ponto muito importante que a Universidade de Coimbra sempre teve essa responsabilidade, ou seja, com a sociedade. São 732 anos, literalmente, a dar o seu contributo, não é? Não só a Portugal, não só ao mundo lusófono, como ao mundo como um todo. E isso faz toda a diferença. Na verdade, foi em agosto de 2016. Voltávamos de férias, estava no meu gabinete, ainda na divisão de inovação com o meu colega Luiz Rodrigues, e pensamos num projeto que pudesse agregar todos os núcleos de estudantes da Universidade de Coimbra. Percebíamos que falávamos de inovação, empreendedorismo, mas não falávamos com a linguagem correta. Ou seja, um estudante de Direito não fala da mesma forma que o estudante de Engenharia Eletrotécnica, que não fala da mesma forma que o estudante de Farmácia, que é completamente diferente de um estudante de Turismo. Então percebemos que precisávamos de interlocutores que fizessem passar essa nossa mensagem até esses núcleos e que esses núcleos se interessassem pelas iniciativas e pelos projetos que nós apresentávamos. Daí, mais do que isso, queríamos formar esses 26 embaixadores, que hoje já são 31, porque incluímos, a partir da 4ª edição, também 5 embaixadores dos cursos de doutoramento, que antes não estavam representados. E fizemos o quê? Passamos também a fazer uma série de formações que os estimulasse, que os fizesse crescer enquanto pessoas. Então, uma das informações mais interessantes que nós demos, por exemplo, foi em empatia, foi em stand-up comedy. Por quê? Porque eu preciso também que eles saibam lidar com a frustração, que eles tenham a capacidade e a força de rir deles mesmos. E isso não aprende na academia como um todo, aprende-se nesse ambiente, é nessa envolvência da comunidade acadêmica, não é na sala de aula. Nós estamos aqui como um mecanismo, como um meio para transformar projetos em ações, em iniciativas. E é fantástico quando nós percebemos que pessoas que não tinham essa dimensão, que precisavam, digamos assim, de uma lapidação, de um estímulo, de um incentivo, saem literalmente da concha. Eu tenho casos incríveis de estudantes, de investigadores, de pessoas até do corpo técnico, em que numa primeira formação estão ali sentadinhas, num canto, que nem sequer pedem a palavra, numa segunda já começam a aparecer, já saem um bocadinho de trás da cortina, depois num terceiro momento já começam a pedir a palavra e a serem os porta-vozes dos projetos. Eu tenho casos incríveis de pessoas que realmente desabrocharam e que conseguiram grandes cargos a nível internacional e que falam, vocês de certa forma estimularam, abriram a porta, a competência, o talento já estava lá. O que nós fizemos foi mostrar como é que aquilo podia ser capitalizado, como é que aquilo podia ser melhorado. E isso faz toda a diferença. Às vezes uma palavra no caminho certo, um conselho que pode direcionar um projeto para que tenha a atitude, para que consiga ter a percepção do mercado, faz toda a diferença entre uma boa ideia e uma startup de sucesso, um spin-off que pode estar a colocar na sociedade aquela tecnologia que nós criamos. Por isso participem. Eu vos desafio, não é? Tenham essa ousadia, não é? Fernando Pessoa dizia, tudo é ousado para quem a nada se atreve. Então, olha, tenham uma ousadia, tenham essa capacidade de ir além dos vossos limites.